Oi, eu sou o André. A gente vai fazer uma análise de time do processador MIPS, que é essa coisinha linda aqui. A gente vai focar mais no bloco operativo, porque o bloco de controle ele tem um tempo de, ele tem um delay desprezível. Mas ele é basicamente isso aqui o controle e o resto inteiro é o bloco operativo. Ah, A gente determinou algumas convenções para ficar mais fácil o entendimento, que é basicamente mapeamento de instantes. A gente focou mais nas saídas para não se tornar muito redundante. Então, por exemplo, o formato R. No formato R, a gente percebe que o valor de C, o valor do instante C, nada mais é do que a estabilização das entradas dele, que seria B, no instante B, ela seria estabilizada no instante B, mas a estabilização dessa outra entrada que é de uma constante, então que é desprezível. Ou seja, a gente vai tratar aqui como zero. Então, o instante C, ele também precisa mais do tempo da soma aqui. Então, seria o máximo entre B e a constante, seria 5 e 0, mais 20. Então, o valor de C seria 25. A gente fez tracejados aqui, sendo o rosa o caminho crítico e o roxo são caminhos relevantes. São caminhos relevantes, mas eles não interferem no caminho crítico. Eles são inferiores. Mas então, seguindo o raciocínio do C aqui, a gente pode ver que eu coloquei o C aqui como entrada, mas é porque tem vários fiozinhos aqui, acho que a gente achou que ficava meio confuso. Então, em alguns pontos chaves, eu recoloquei ele na entrada só para facilitar a leitura. Como a gente está fazendo uma análise de caso a caso, a gente sabe que nesse caso aqui, a gente não precisa que o MUX estabilize as duas entradas, que a gente já sabe que a gente quer utilizar essa aqui de cima, no caso do formato R. Então a gente só precisa dela para determinar o F das entradas. Contudo, a gente ainda precisa do seletor. E de onde é que vem esse seletor aqui? Bom, ele vem... para isso a gente tem que vir aqui para a parte de baixo. O H seria o instante que a gente termina de ler a instrução, que, diga-se de passagem, é um tempo considerável. O H aqui seria o instante B mais o tempo de leitura, que segundo os parâmetros que a gente está utilizando nesse vídeo é 305 picosegundos. Bom, da instrução a gente separa, vai fragmentando os bits. Uma parte é o opcode, que vai para o controle, e do controle a gente utiliza aqui uma porta end, que também tem valor desprezível, tudo isso aqui é valor desprezível. Então, para a gente saber o instante Q, é basicamente o valor de H, que ele vai vir aqui em 0, então a gente não precisa mais do M para determinar o H, determinar o Q. Sendo Q, então, igual a H, que é 305. Ou seja, F é o máximo entre C e Q, mais o TDMUX, que seria 307. E o G é o máximo entre F e o seletor. Outra convenção que a gente tentou abstrair aqui é não utilizar os sinais de controle, porque eles são todos instante H, né? E é só poluir o diagrama. Outro detalhe interessante é que a gente pintou de cinza quando o instante não é relevante para o caso. Como, por exemplo, esse D aqui. A gente não utiliza no formato R. Bom, e o G, então, ele é basicamente o F, o máximo entre F e H, mais o TDMUX, que dá 309. Feito isso, ele volta para o nosso PC, o nosso registrador Program Counter, que tem que esperar só o tempo de setup para a gente descobrir o valor instante A. O instante A a gente já aproveitou, ele é tanto nosso T0 quanto o instante que a gente carrega para a próxima instrução.
porque, né, é realmente o mesmo lugar aqui, é só que a gente a gente está reaproveitando o lugar. Bom, mas aqui embaixo, então, aqui embaixo é a parte onde a brincadeira acontece. Para instruções do formato R, elas incluem soma, subtração, e ou bit a bit e set on less, basicamente as operações da ULA. E para isso a gente vai precisar de dois registradores para fazer a leitura, para fazer a operação, desculpa, e um registrador que vai ser o destino. A gente vai utilizar só os registradores do banco de registradores, a gente não vai usar a memória de dados aqui. Contudo, a gente tem que fazer a leitura deles ainda. Pela instrução, a gente só tem a memória deles no banco de registradores. Então a gente vai utilizar os dois aqui. O valor desses registradores vai sair por esse lado aqui. Esse JK, eles são sempre os mesmos. Na construção inicial, no mapeamento inicial, eu coloquei eles diferente porque eu achei que talvez pudesse ter um caso em que fossem diferentes, mas não, são sempre os mesmos. O de baixo aqui, ele é um pouquinho maior do que o de cima, né? A entrada com instante L é um pouco maior do que a entrada com instante J, porque tem esse MUX aqui. Esse MUX nada mais é do que um ruído das outras instruções. Assim como esse outro aqui, porque a gente não usa memória de dados aqui. Bom, então para a gente saber qual vai ser qual o instante da saída no resultado da ULA, a gente precisa estabilizar as duas entradas e a operação. Essa operação, ela vem dos bits menos significativos da instrução, no caso do formato R, e aqui a gente usa o decodificador. A gente decodifica usando esses 6 bits mais os bits de sinal da ULA, que é H, aqui é H, e o tempo daqui também é desprezível, então é H, é tudo H. Bom, o máximo entre o J, o L e H é o L, como a gente pode ver aqui. Máxima de H, J e L, 305, 375 e 377. Mais 60 dá 437. Esse é o tempo de N. A gente vai contornar esse memória de dados e utilizar aqui esse MUX, que é basicamente a estabilização de N, mais nó de controle, que é H. Assim a gente tem o valor de P, que seria mais 2 apenas, 439. E por fim a gente tem que escrever no registrador destino. Então, para a gente escrever lá, que seria nosso instante ômega, a gente precisa estabilizar essa entrada aqui, que é no instante P, com essa e o endereço do registrador destino. Só que esse endereço aqui já tá estabilizado desde o começo, aqui com H. Então, ele é bem inferior a 307, enquanto que o P ele é bem maior. É ele que dita as regras aqui. Mas o tempo de escrita aqui é de 70, então a gente tem um tempo de atraso, segundo a nossa tabela de parâmetro lá, 509 para as instruções do formato R. Bom, eu vou explicar para vocês a instrução específica do formato L, loadboard. Aqui a gente tem a tabela com os valores dos atrasos de cada instante que a gente mapeou. E se a gente olhar o diagrama, a gente tem o mesmo começo das demais instruções, que é o nosso instante A, nosso T0. O B é o tempo de carga do program counter. E se a gente seguir por cima, na parte do nosso bloco operativo que calcula o endereço da próxima instrução, o C representa o máximo entre B e o tempo de estabilização daquela constante, 4. Como o tempo de estabilização da constante é 0, só nos importa o B, mais o tempo de atraso do próprio somador. Então, como a gente pode ver na tabela, o C é o máximo entre 5 e 0, mais 20, 25.
O D e o E a gente não usa, como a gente está vendo ali, eles estão apagados, porque eles são referentes a deslocamentos, o que vai acontecer somente em outras instruções. O deslocamento no endereço de memória nas instruções loadboard são feitas a partir da extensão de sinal. Esse mesmo C é a nossa entrada do MUX M4, e esse MUX, a saída F dele, depende tanto do C, da estabilização de C, quanto da estabilização de Q. Como que ainda não está estabilizado, porque ele depende tanto do DVC quanto do zero, ou o nosso M, que vem lá da ULA. Então a gente pode voltar para a nossa memória de instrução, que após o nosso endereço entrar na memória de instrução, a gente tem o nosso instante H, que é basicamente o atraso de B, mais o atraso da memória de instrução. Esse H ele vai ser dividido, os 6 bits mais significativos dele vão para o controle, vão gerar os nossos sinais de controle, são o nosso opcode, enquanto que os demais sinais vão entrar no banco de registradores e na extensão de sinal. Como o nosso caminho crítico aqui passa pelo registrador 1, então eu vou começar por ele. O nosso J, ele é basicamente o atraso de H mais o atraso de leitura do registrador no banco de registradores. Ele vai entrar na ULA, esse sinal vai entrar na ULA e ele vai esperar a estabilização do nosso L. O L, ele é o atraso do H mais o atraso do MUX. Assim que esses dois estiverem estabilizados, a gente também precisa estabilizar o H, que controla, que é o seletor de operação da nossa ULA. Ele vem lá do controle, é o nosso sinal ULA-OP. E assim que esses três sinais estiverem estabilizados, nossa ULA vai calcular vai fazer a nossa operação. Como o nosso Q está dependendo de atrasos desprezíveis, né? Tanto o DVC, o único que a gente está considerando aqui para calcular o atraso do Q é o nosso H, como a gente pode ver na nossa tabela, porque o H, a partir da ele é justamente ele que vai gerar o sinal DVC de controle. Então, assim que o Q está estabilizado, o C também está estabilizado, a gente pode voltar para o cálculo da próxima instrução. E o nosso F ele vai ser o máximo entre o C e o Q. O E é desprezível, porque a gente não está usando ele, então não está sendo usado. Mais o nosso atraso do MUX. O G também é o máximo entre o F, o D e o DVI. Como o DVI tem atraso zero, a gente não vai considerar. O D a gente não está sendo usado, não está usando. Então o G vai ser o atraso de F mais o atraso do MUX. Esse G ele vai voltar para o Program Counter, ali no A. Então a gente setou um valor na tabela alternativo para o nosso A. Seria depois de calcular o endereço da próxima instrução. No caso é 309, o atraso de G, mais o TSU do Program Counter, que é 5. A gente tem 314. E agora, para concluir o nosso cálculo no diagrama do nosso caminho crítico, o N, depois que a gente estabilizou as entradas, os instantes, os sinais H, J e L, o N vai ser justamente o máximo desses valores, mais o atraso da própria UDA. Esse endereço calculado pela ULA vai entrar na memória de dados e a gente vai ter o instante O,
que é basicamente o atraso do N, mais o atraso de leitura da memória de dados. E o nosso penúltimo instante, P, é basicamente o atraso de O, o máximo do atraso de O e do seletor main para reg. Como é um sinal de controle, a gente considera o atraso zero. Então, o nosso P é o nosso atraso do O mais o atraso do MUX. Esse P ele vai jogar o sinal para o dado de escrita. E esse dado de escrita ele depende tanto do P estar estabilizado, quanto o nosso I estar estabilizado. Como o I ele foi calculado, ele já se estabilizou muito anteriormente. Então, o I é basicamente o atraso de H mais o atraso do MUX. Então, o nosso ômega vai ser o máximo entre I e P, mais o atraso de escrita do banco de registradores. E com isso a gente conclui o análise de timing da instrução load board do formato L. Oi, eu sou o Arthur, então agora a gente vai passar por análise de timing da operação de store word, onde a gente vai armazenar algo que está no banco de registradores na memória de dados. A gente já pode passar para o diagrama, então. Então, a gente tem como nosso ponto inicial A, ele é o nosso T0, e após isso a gente passa para B. O instante B, ele é simplesmente o tempo de carga do nosso registrador program counter, e após isso, esse sinal que sai do program counter vai direto lá em cima no primeiro somador. Nesse primeiro somador, a gente tem o instante C. Esse instante C ele vai ser igual ao máximo entre o tempo B e o tempo da constante 4. Como nós sabemos que o tempo da constante é 0, a gente sabe então que o tempo C ele vai ser igual a o tempo B mais o atraso do nosso somador. Esse tempo C e o sinal ele vão chegar até a entrada 0 do nosso multiplexador. Nessa hora, a gente vai ter que, para o nosso tempo F, a gente vai ter que esperar o nosso operador e a nossa entrada C. O nosso operador Q, ele vem então do tempo, o tempo Q, ele vem então do tempo H, que é o tempo necessário para o sinal vir, como o sinal de controle é desprezível, então ele vai ser igual ao sinal H. Então, para a gente saber o tempo H, a gente vai ter que voltar lá embaixo para a gente descobrir qual que é esse tempo de atraso. Então, após B, a gente vai ter o tempo H. Esse tempo H é quando a gente tem o tempo B mais o atraso da leitura da instrução na memória de instruções. Agora que a gente já sabe qual é o nosso atraso de H, a gente pode até ir na tabela para visualizar. O nosso atraso de H é igual a 5, que é o atraso do TCO do nosso registrador, mais o 300, que é o atraso da leitura da memória. A gente tem 305 como H. Podemos voltar para o diagrama, então. E a gente, então, segue de H até o tempo Q, que nesse caso vai ser igual a H, pois essa porta end ela só vai necessitar da primeira entrada, que é 0. Então, como é 0, o end só vai precisar esperar H, e como o end é desprezível, a gente vai ter que o tempo Q é igual ao tempo H. Pronto isso, nós vamos ter então o tempo F, que é igual a o máximo entre C e Q, e a gente pode ver na tabela, então, para a gente achar qual que é esse tempo. A saída F vai ser o máximo entre C e H, mais o TDMux. Então a gente sabe que o mais atrasado, digamos assim, será o H com 305. 305 mais 2, 307. A gente pode, então, voltar para o nosso diagrama. Então a gente vai ter F e o nosso operador para gerar o tempo G. A gente só precisa da nossa porta 0 ali, que é o F, e do nosso operador. Como a gente sabe que F ele vai ser, digamos assim, vai ter um tempo maior que o nosso sinal DVI, então a gente sabe que G vai ser igual ao tempo F mais o atraso desse multiplexador. Após isso, o tempo G,
o sinal do multiplexador, ele volta até o program counter e a gente pode concluir, então, que o nosso tempo A, ou seja, a gente usa o A, a gente vai reutilizar o A nessa hora, a gente pode voltar na tabela também. A gente sabe que o nosso A vai ser igual ao tempo G mais o TSU do nosso program counter, desse registrador. Então, a gente vai fazer agora a parte realmente da operação de armazenar o dado. Então, a gente volta para o diagrama. Então, como a gente já sabe o tempo H, a gente vai dividir então a instrução lida para o opcode, que vai para o sinal de controle, que a gente já realizou. A gente também vai dividir entre o primeiro registrador, que vai ser o registrador base para o cálculo do endereço, e o registrador 2, que vai ser o registrador fonte da onde os nossos dados vão vir. Então, após isso, a gente vai ter a saída do dado lido 1 e a saída do dado lido 2. A gente então vai ter o tempo J do dado lido 1, que é o dado que vai ser usado para o cálculo do endereço. Esse J, então, ele vai ser igual a H mais o tempo de leitura do banco de registrador. K é igual, ou seja, por quê? Porque o dado lido 2, ele também vai ter o mesmo tempo de H, o K vai ter o mesmo tempo de H, mais o tempo de leitura do banco de registradores. Após isso, o nosso sinal de dado lido 1, ele vai até a ULA para realizar o cálculo do endereço, juntamente aos últimos 16 bits da nossa instrução. Esses 16 bits da nossa instrução, eles sofrem uma extensão de sinal para virar 32 bits e entram no multiplexador. Como nesse multiplexador a gente sabe que o ULA fonte é 0, que o ULA fonte é 1, a gente sabe então que a gente só precisa tanto da nossa entrada 1, que no caso é o nosso sinal estendido, quanto o nosso operador. Sabemos que o nosso operador, o ULA fonte, ele tem então tempo desprezível quando a gente compara ele ao sinal que a gente acabou de realizar, que é o sinal estendido. A gente sabe então que L vai ser igual a H mais o tempo de atraso do nosso MUX. Após isso, então, a saída do multiplexador entra na ULA para a gente realizar o cálculo do endereço. Nessa hora, então, a gente tem o tempo N, que é a saída da nossa ULA, que ele é igual ao máximo entre J e L, mais o atraso da operação da ULA. Então a gente pode voltar para a tabela. E na nossa tabela, o nosso tempo N ele é igual ao máximo entre H, J e L, mais o atraso da ULA. Como nós sabemos que o J ele é o maior atraso, 375, então a gente vai somar ele a 60, que é o atraso da ULA, que vai gerar 435. Então a gente pode voltar para o diagrama para continuar a explicação. Então a gente tem N, o tempo N, e a saída desse resultado que entra na memória de dados. Juntamente a isso, entra também o dado lido 2, que tem o tempo K, que vai entrar no dado a ser escrito. Como a nossa operação ela acaba aqui, porque o nosso intuito é simplesmente escrever na memória de dados, a gente vai saber que o nosso tempo final ômega ele vai ser igual ao máximo entre N e K, ou K, mais o tempo de escrita na memória de dados. Então, se a gente for para a tabela, a gente vai descobrir que o máximo entre K e N, a gente sabe que N é maior, então 435 mais o atraso da escrita na memória de dados, que é 300, vai gerar então o número 735 picosegundos. A gente termina aqui então a parte da operação store word. Bom, eu sou o Eduardo, eu vou explicar a instrução de salto condicional. Então, essa é a nossa tabela com cada instante e a temporização dele. E a gente pode ir para o diagrama. O circuito ele vai começar ali no PC. Logo de cara, a gente tem o TCO do PC, que vai tanto subir ali para o somador 1, quanto para o nosso caminho crítico marcado em rosa, que é a memória de instrução. Então, primeiramente eu vou explicar esse caminho da memória. A saída H vai ser essa saída de B, no caso vai ser a saída TCO de A que vai em B, mais o tempo de leitura da memória de instrução. E esse tempo H ele vai
primeiro para o banco de registradores, para as duas entradas, onde os dois registradores vão ser lidos. E além disso, ele vai ali por baixo pela extensão de sinal, que eu vou explicar depois. Mas, continuando pelo caminho crítico, a saída J vai ser o tempo de H mais o tempo da leitura desse banco de registradores. A mesma coisa para o tempo K. E tanto o J quanto o K vão terminar na ULA, mas a diferença é que o J ele vai direto para lá, enquanto o K vai passar ali pelo multiplexador, então ele vai ter adicionado a ele o tempo do multiplexador que vai sair em L. E no caso, esses dois instantes J e L vão chegar na ULA, e o máximo entre eles vai ser somado com o tempo da ULA e vai ser liberado em M, que sobe ali pela porta END, que tem tempo desprezível, e vai como que naquele multiplexador ali. E, bom, voltando lá para a saída inicial de H, na memória de instrução, agora explicando esse caminho por baixo, né? Além de ir para o banco de registradores, o instante H, ele vai passar ali por baixo pela extensão de sinal, vai subir lá para fazer o deslocamento de 2 bits, e ele vai chegar nesse somador 2, que também vai precisar do tempo de estabilização de C, que é a saída lá do começo do circuito, que chega, que inicialmente é o tempo de carga do PC, que sobe para o somador 1, e depois é liberado até o somador 2 e até o MUX. Então, primeiro, nós temos essa entrada E, que vai ser o máximo entre a saída que passou todo aquele caminho de extensão de sinal e o deslocamento, e vai ser o máximo entre essa saída e o C. E mais o tempo de somador, é claro, que vai ser liberado na entrada E. E bom, a entrada F vai ser o máximo entre C, entre E e entre Q. E mais 2 picosegundos, que é o tempo do multiplexador. E por último ali, a nossa saída G vai ser esse tempo de F, mais 2 segundos de mais um multiplexador. E tudo isso vai voltar lá para PC, e o nosso circuito vai terminar no tempo de setup do PC. Então, só voltando para a tabela rapidinho. Então, a gente pode ver ali todos esses valores. Esse tempo final, no caso, o ômega, vai ser o tempo de G mais o tempo de setup, totalizando 446 segundos. E seria esse a instrução condicional, do salto condicional. Então, agora a gente vai passar para o último deles, que é digamos assim, a operação mais simples, que requer menos tempo para ser realizada, que é a instrução de salto incondicional. Então, a gente pode passar para o diagrama. Então, a gente começa, que nem nos outros, a gente começa no nosso T0, que é A. E desse A, a gente vai para o tempo B, que o tempo B, então, ele é igual ao tempo de carga do nosso registrador Power Controller. Então, esse sinal que sai de PC, ele sobe até o primeiro somador. Esse primeiro somador, que nem dito anteriormente, faz a soma com a constante 4 e tem a sua saída. Nessa saída a gente tem o tempo C. Nesse tempo C, a gente vai ter que ver o máximo entre B e a constante 4. De novo, a constante tem o tempo desprezível, então o C vai ser igual a B mais o atraso do somador. Após isso, a saída do somador vai entrar na concatenação, onde nós temos o tempo D. Só que para fazer esse tempo D, a gente vai precisar também da nossa instrução, que é deslocada 2 bits à esquerda. Então a gente vai passar para baixo de novo, e a gente vai ver que B, o sinal embaixo, ele vai também passar pela memória de instruções. Na memória de instruções, a gente vai ler a instrução, e o tempo H, que nem dito anteriormente, ele vai ser igual a B mais o atraso da leitura na memória de instruções. Com isso feito, esse sinal vai subir, vai ser deslocado à esquerda 2 bits, e esse tempo de deslocamento ele é desprezível, e vai chegar na concatenação.
Nesse momento, em D, a gente vai escolher o máximo entre esses dois sinais, mais o tempo desprezível da concatenação. Então, se a gente for para a tabela, vamos achar D na tabela, a gente vai ter que D é igual a máximo entre H e C. Por quê? Porque a concatenação é desprezível. Então, a gente sabe que entre 305 e 25, o máximo é 305. Então, nós já temos o nosso valor de tempo D. Voltando para o diagrama, nós vamos ter então que esse sinal concatenado ele vai entrar no nosso segundo multiplexador, lá em cima. Como nós sabemos que o DVI, que é o desvio incondicional, ele vai ser 1, e também nós já descobrimos também qual que é o tempo H, nós sabemos que esse sinal DVI igual a 1 vai entrar no nosso multiplexador e vai escolher a entrada 1 do nosso multiplexador. Por isso, nós só precisamos dela para saber o tempo G. Então, a gente vai pegar o máximo entre D e o H, porque o DVI tem o tempo H, então a gente pode voltar na tabela de novo, para descobrir G. Então, G é a saída do multiplexador, como nós podemos ver na tabela, é a saída é o tempo de atraso do multiplexador, mais o máximo entre D e H. Como nós sabemos que os dois têm tempos iguais, nós sabemos então que é 305 mais 2, que é igual a 307. Após isso, nós podemos voltar para o diagrama. E com essa saída G, no tempo G, a gente volta para o Program Controller. Nessa hora, vai ser adicionado, para nós sabermos o ômega, vai ser adicionado G mais o tempo de setup do nosso Program Controller. Então, voltando para a tabela mais uma vez, a gente vai ter que, então, G mais o tempo de setup do nosso Program Controller vai ser 307 mais 5, que totaliza 312. Nesse momento, então, a gente termina a nossa análise de time do processador MIPS. Obrigado.